Olá, seja bem-vindo ao podcast IVF Business e Amigos, o podcast do ecossistema de saúde reprodutiva. Esse podcast é um espaço para a gente falar sobre inovação, sobre negócios, sobre mercado, sobre legado. Então, se você chegou até aqui, fique, curta, comente, aproveite esse conteúdo e aqui no canal você vai encontrar diversos conteúdos relacionados a esse mundo, a esse ecossistema de saúde reprodutiva. E hoje eu estou muito feliz porque nós estamos fazendo essa gravação fora do eixo São Paulo, né, do eixo de gravação, desse eixo de produção de São Paulo. Nós estamos em Goiânia e, coincidentemente, numa conversa com uma pessoa muito especial, a gente combinou horários e a gente tirou um tempo para fazer essa gravação. Então eu estou muito feliz em receber aqui Thiago Oliveira, Thiago Rampa. Eu não conseguiria explicar e te apresentar adequadamente. Então, por favor, explique você mesmo. Acho que é bacana explicar esse contexto também, né? 2 goianos que moram em São Paulo e resolveram conseguiram gravar e se encontrar em Goiânia nessa manhã. Não tinha nada melhor do que isso. Bom, Erivelto, primeiro obrigado pelo convite, pela honra aí, tô muito feliz, me sentindo também honrado de estar aqui com você. Como eu disse, sou goiano, casado com a doutora Simone, médica, empreendedora, que trabalha com reprodução humana hoje também. Sou pai do Joaquim e do Antônio, eles têm 5 e 8 anos de idade e sou empresário, atuo no mercado de educação empresarial há 18 meses, tá? Faz pouco tempo, mas eu tenho uma jornada empresarial já bastante extensa. Eu comecei a trabalhar aqui em Goiânia vendendo abacaxi na rua aos 11 anos de idade e nunca mais deixei de ser empreendedor. E essa jornada, unida a outros grandes nomes do mercado nacional e algumas pessoas de relevância até internacional, reconhecidas mesmo no mercado, no mundo dos negócios raiz, né? Fez com que nós criássemos uma plataforma de educação empresarial que chama Rampa. Naturalmente, meu apelido, né? Thiago Rampa. Tá. E a função principal que nós desempenhamos hoje é estruturação de negócios e alavancagem. Nós temos nos relacionado com empreendedores e com empresários, com pessoas que têm uma ideia, estão com o seu negócio numa fase, muitas vezes, já que nós vamos falar de reprodução, Vamos. Então, do pré-natal até a fase adulta, até a maturidade de um negócio. Então, do pré-natal, concepção do negócio, certo, ideação do negócio e até grandes operações já que estão consolidadas, negócios já bem posicionados, que estão, por exemplo, pensando em como escalar ou como verticalizar seu negócio, em internacionalização. Nós temos lá quase 2.600 empresas já estão passando por essa estruturação ou já passaram, já estão numa fase mais avançada, desde a concepção até negócios muito consolidados, nos mais diversos segmentos que vocês possam imaginar, tamanhos de negócio. E dentre essas, alguns cases de muito sucesso na área da saúde. E hoje o seu ecossistema de desenvolvimento e aceleração empresarial, ele está centrado em Alphaville, é isso? Ou é o Brasil inteiro? Na verdade, a gente está atuando no Brasil inteiro, na Europa, em parte da Europa e nos Estados Unidos já. Com empresas que estão sediadas nesses lugares e também algumas com operação nesses lugares ainda que estejam sediadas no Brasil. Eu, neste momento, moro em Alphaville. O escritório principal, nós temos 2 escritórios, mas os 2 escritórios são em Alphaville, em São Paulo, né? Mas a operação é muito digitalizada, muito automatizada já. Eu te diria que o escritório principal do meu negócio hoje é realmente, sem demagogia, é o meu celular e o meu laptop. Perfeito. Ô Thiago, o mundo da medicina, ele é um mundo que prepara o médico tecnicamente muito bem. Na área específica que a gente está falando hoje, e aí eu já ampliei um pouco essa discussão, eu tenho evitado falar em reprodução humana assistida, em fertilidade e infertilidade, estou ampliando isso para saúde reprodutiva. E aí a gente está trabalhando aí dentro de um ecossistema um pouco maior. Já faz parte da ideia de abrir um pouco mais o mindset do negócio. E quando eu pensei em da gente fazer esse bate-papo,
É que eu vejo o médico, eu vejo ele com um estetoscópio no pescoço e imagino, isso é um símbolo de empreendedorismo ou não? E aí eu fiquei perguntando o seguinte, o médico é um médico, só médico, ele é um médico empreendedor ou ele é um médico empresário? Aliás, qual a diferença? Porque o bate-papo que eu quero fazer com você aqui é o seguinte, o médico é um bom empresário? Mas eu quero voltar um pouquinho antes e te perguntar, e isso você me ajuda a entender. O médico é empreendedor ou é empresário, ou os dois ao mesmo tempo, e tem que modular? Eu acho que existem 3 cenas aí que elas podem ser, identificadas com uma certa diferenciação entre elas. Existe um médico que eu, particularmente, isso é a minha opinião, Instituto Tiago de Pesquisas afirmando, baseado no que eu vivo e vejo. Estou falando de um laboratório que tem aí 2.500 e poucas empresas, eu tenho um clube de network empresarial com 133 empresas. Então, baseado no que eu vejo e vivo, e também com o case lá da minha casa, né, da minha família, eu noto que você tem uma cena de um profissional da medicina que faz parte desse ecossistema todo da saúde reprodutiva. Eu entendi quando você falou isso. Você está se referindo a uma equipe multidisciplinar e entender isso de forma global, né? Mas a gente tem ali uma turma que está, eu diria, escrava, tá? Não é nem empreendedor, nem empresário. E por que eu estou citando de forma tão agressiva isso? Escravidão. Tiago, que isso? Então o estetoscópio no pescoço do médico... Para mim é uma jaula. Para mim parece uma prisão. Parece algo, para muitos, me parece que é uma opção, uma decisão que um dia ele tomou na vida, ele optou por aquilo e ele fica preso. Aquilo para mim significa não é a jaula, é uma algema que prende ele numa esfera social, numa categoria, num status social, onde ele está disposto a trocar o tempo dele, a vida dele, a hora dele por uma grana limitada. Aí eu me refiro ao cara que está disposto a ficar refém eternamente de plantões, por exemplo. Aquele cara que você encontra ele... você vai numa festa, primeiro que já é difícil encontrar ele numa festa. E quando você encontra, a informação, o que ele traz de relato é: olha, eu estou há 48 horas acordado. Eu estou há 48 horas dentro de um hospital fazendo plantão. Aí vem um outro parecendo um zumbi e fala assim: então eu venci você, porque eu estou há 72 horas. Me dá essa sensação muitas vezes. E aí eu tenho vários casos de pessoas que eu conheci no meio dessa jornada que eles se sentem assim, eles manifestam o que eu vou te falar aqui, uma afirmação que eles fazem com um tom de certa superioridade, que na minha ótica é lamentável. Quando o cara chega para mim e fala: Tiago, eu tenho uma grande vantagem por ser médico. Se eu tiver um boleto para pagar, uma conta para pagar e tiver com dificuldade, eu faço mais um plantão e pago. Outras profissões não podem viver assim, não se dão esse luxo, não existe essa possibilidade para outras profissões. Ou seja, o cara conta isso para mim como se fosse uma vantagem. Ele está preso a isso. Ele está dependente disso, preso. Isso para mim é o escravo do sistema. Essa é a primeira figura. É a primeira figura. E esse cara, ele foi criado pelo sistema. Se a gente for analisar aqui num contexto mesmo, esse cara foi criado para atender demanda da indústria. Esse cara foi criado para atender demanda de quem é produtor. Esse cara foi criado para atender as necessidades extremas ou primárias, não sei como definir, mas de quem realmente faz dinheiro, de quem realmente movimenta a economia, de quem realmente movimenta uma sociedade. Esse cara está ali para isso, exclusivamente para isso. Agora, é legítimo numa fase da carreira? Talvez eu acho que seja. Acho que seja necessário viver essa jornada, sabe? Porque isso, no mundo business, é o cara que está do outro lado do balcão. Uma hora ele está de um lado, outra ele está do outro, isso vai dar autoridade para ele. Agora, lógico que uma pessoa como eu existe na Terra, existe no mundo para quê? Para estimular as pessoas a saírem dessa escravidão e se tornarem donas do seu tempo. E aí, dono do seu tempo, você começa de que forma?
migrando para um posicionamento mais empreendedor. Aí é quando, na cena médica, eu vou tentar aqui materializar e ilustrar isso que eu estou falando. Na cena médica, o empreendedor, na minha ótica, é o cara que tem lá seu consultório. Aí ele tem aquele processo que eu sugiro sempre como fazer isso de forma diferente, mas a maioria ainda acaba optando por esse fluxo. Posto de saúde, adesão a planos que pagam pouco, que escravizam, também tenta escravizar. Aí depois disso vai tentando aos poucos introduzir ali um procedimento particular, uma consulta, um procedimento. E aí ele já começa errando, né? Porque ele está numa mentalidade tão escassa de relacionamento com o dinheiro que ele começa cobrando pouco na ótica dele, né? Vou cobrar baratinho. E você pergunta por que você cobra esse preço? Ele não sabe responder. Ele fala assim, eu estou cobrando esse preço porque todo mundo cobra. Entende? Ou seja, não tem um racional de porquê. Não tem um racional do porquê. Não sabe precificar. Ele não sabe precificar, ele não sabe o que é custo hora homem, ele não sabe o que é a diferença entre valor e preço, ele não sabe contar história, ele não sabe se vender. Ontem eu estava dando uma palestra num lugar e a pessoa, um profissional liberal, não da área de saúde, mas se enquadraria perfeitamente no mesmo caso, que é um arquiteto, chegou e falou para mim, Thiago, eu estou no mercado que o jogo é preço. Eu falei, com todo respeito, você está muito cego, porque tem um monte de arquiteto aí que está fazendo muita grana, que está jogando um jogo diferente. Aí qual é o jogo? E aí cabe ao médico também, é contar a história do jeito certo. As pessoas não sabem agregar valor. Agregar valor, vender, né? O cara não tem disposição para vender. Não, mas eu fui formado para ser médico. Aí você vê o empreendedor, né? Aí ele começa nessa fase. Aí a gente já vai chegar lá em qual é a grande diferença. Aí esse empreendedor, ele olha e fala assim, bom, qual é o kit médico? Qual é o kit empreendedor médico que eu preciso ter? Eu preciso ter um consultório bonito, com uma recepção legal. Eu preciso ter um carro importado. Aí a mulher, eu preciso ter uma bolsa de marca de luxo. E o homem, normalmente, ele quer ter um Rolex e quer ter uma caneta Montblanc, né? Normalmente é assim. É o kit empreendedor de sucesso, médico de sucesso. Parece. Só que ele esquece que ele precisaria encher o consultório dele de consultas particulares com uma consulta que faça sentido, que vale a pena para ele. Porque senão ele abre esse consultório e tem que continuar lá fazendo aquele plantãozinho para salvar os boletos do mês. O que na verdade esse cara tá fazendo e ele não notou? Ele tem um alto emprego. Ele é um funcionário caro dele mesmo. Tá me entendendo? Tô. E provavelmente a vida pessoal dele, ou a pessoa física dele, tá custando muito caro para a operação. Tá custando mais caro do que a pessoa jurídica. Então ele não tem um prolabore, ele não, normalmente, não tô falando que isso é uma regra, mas a grande maioria que a gente conhece, que a gente convive, chega até nós dessa forma. Então ele tá ali, é um alto emprego. Ao invés de ser um empreendedor, ele acha que tá empreendendo. Não, ele tá sendo um funcionário caro para a operação dele. Por isso que você tem, infelizmente, uma quantidade muito grande de médicos com 60, 65, 70 ou mais, exatamente nessa condição. E me parece que é a mesma que ele já vivia lá há 30, 40 anos atrás, quando ele ingressou na operação da medicina no mercado. Ele fica, então veja só, a figura, quando o médico é, entre aspas, um escravo ou refém dessa situação, depois ele se liberta, monta um kit médico de sucesso e ele vai, então, pode ser considerado um médico empreendedor. Nesse momento eu diria um médico instagramável. Instagramável. Como é que é? O médico instagramável, esse... depois que ele se liberta da escravidão, ele se torna instagramável. Instagramável. Eu chamo isso de empresidiário, porque a pessoa acha assim, abri um CNPJ, eu sou empresário. Quando você está nessa condição, que você é a figura principal do seu negócio, do seu consultório, tudo gira em torno da sua qualificação técnica, você não é um empresário, você é um empresidiário. Empresidiário. Você é um escravo, continua sendo um escravo do sistema, agora você virou o escravo de si mesmo, escravo dessa pessoa jurídica, desse CNPJ que você abriu. Por quê? Porque você ainda não tem um negócio escalável, você ainda não tem um negócio verticalizado, você tem um negócio que depende exclusivamente de você. Você não pode adoecer, você não pode viajar, aí é quando você compromete a sua família, seu relacionamento com o cônjuge, aí você compromete a criação de filhos, se é que você tem condição de ter filhos, se é que chega a pensar em ter filhos, aí é quando você posterga, inclusive, a ideia
de paternidade, né? De reprodução, de constituição de uma família. E aí você tem uma cena de pessoas doentes física e emocionalmente, enfim, por conta desses fatores todos. E nós nem chegamos no assunto ainda do que é ser empresário. Veja, só fazer um parêntese. Nós somos do interior, eu sou de uma cidadezinha pequena aqui próximo de Goiânia, Aurilândia. Você aqui também... da periferia de Goiânia. Goiânia é meio uma fazenda asfaltada, né? É quase isso. É tudo assim. Com muita caminhonete. Com muita Hilux. Isso. E o que acontece? A figura do médico, ela é uma figura, nesses ambientes, uma figura muito de referência. Nos interiores, sim. Principalmente. Já foi mais. Já foi mais. Então o médico, ele se torna o prefeito da cidade, o deputado. Maior padrinho e madrinha das crianças. Isso aí. E muitas vezes essa figura social do médico, ela é diferente da figura de fato que ele é e do momento que ele está vivendo. Ou seja, ele está refém de um modelo de negócio que não está sustentando esse crescimento. E aí eu acho que o que você colocou faz sentido. Ele está doente, ele adoece, e a gente está acompanhando que tem muitos casos disso. Então, fecha esse parênteses aí para a gente entrar no empresário. Olha, eu acho que você descreveu muito bem. O médico, nas menores cidades, nos ambientes sociais onde eles estão inseridos, eles podem até ter essa representação de uma figura honrada, uma referência, alguém que tem, parece que mais vocação, por exemplo, para ocupar lugares de destaque, inclusive na política. Agora, no mundo dos negócios, no mercado, a figura do médico, infelizmente, na minha visão, está banalizada. Banalizada. Você tem duas cenas. Você tem um cara que ingressou na medicina, parece que, de fato, por um legado, para construir algo, por um chamado, para uma missão de verdade. Aí é o cara que é o abnegado, o profissional abnegado, e tem isso em todas as profissões. Mas você tem aquela figura que parece que optou por ser médico, especialmente olhando para essa possibilidade da viabilidade financeira, da sustentação financeira, que é ilusória. Aparentemente o médico ganha mais do que eu e você, e eu diria que não, ele só trabalha muito mais do que nós. A hora dele é talvez a mesma ou muito mais barata do que a grande maioria das profissões. Mas ele está disposto, parece que pelo ofício dele, a característica é essa, de ter que trabalhar muito, de ter que estar disposto a trabalhar sem dormir, sem descanso. E aí você para analisar o quanto isso gera de problema, de prejuízo para a vida humana, principalmente para a vida deles, né? Agora, qual é a diferença entre tudo isso que a gente falou até aqui entre esse perfil e a vida de um empresário? Como se configura a vida de um empresário? O empresário, por incrível que pareça, é totalmente o inverso do empreendedor. Enquanto o empreendedor ele é a figura mais importante para a sustentação do negócio dele, o empresário ele se torna realmente empresário. Ele pode bater no peito e falar: eu sou empresário, quando eu me torno a pessoa menos importante na minha operação. O que isso significa? Significa que eu tenho uma organização com processos bem implementados, significa que eu tenho pessoas qualificadas ocupando os lugares adequados dentro da minha operação. Então eu tenho gente boa comigo, pessoas em quem eu possa confiar, desempenhando tudo aquilo que precisa ser feito. E eu, como dono do negócio, eu posso ficar de fora do negócio ou numa posição mais panorâmica, acompanhando toda a operação e me posicionando como o estrategista do negócio. Entendi. Essa é a grande diferença entre um empreendedor e um empresário. O empresário é aquele cara que ele já entendeu que tem gente que ele pode pagar barato ou bem menos do que o salário dele para fazer aquilo que ele até então vinha fazendo. Ou para fazer atividades rotineiras do dia a dia que não necessita ter uma graduação em medicina para ser feita. Porque uma vez que eu
monto uma operação, eu saio do plantão, deixo de ser CLT e passo a montar um negócio, qual é a consciência que a gente precisa ter aqui? O que eu menos vou fazer nesse negócio é clinicar. O que eu menos vou fazer é ser médico. Se eu abro um consultório, por exemplo, eu tenho que estar preparado para me preocupar com o papel higiênico que está faltando no banheiro. Eu tenho que estar preparado para contratar um eletricista para vir consertar a lâmpada que queimou, o lustre que estragou. O encanador para consertar o bebedouro lá da recepção que não está funcionando. Alguém de RH para contratar ou para demitir meu colaborador. Ou seja, tem tantas outras preocupações e responsabilidades que o que eu menos vou passar fazendo é clinicar. Aí se eu me torno um empresário de verdade, o que eu faço? Eu vou cuidar do negócio, pensar ele, qual é a próxima fase, o que eu faço para crescer, para aumentar meu faturamento. Essa é a grande diferença na minha visão. Em síntese, se eu entendi, é o seguinte: o médico abre um consultório, ele é sozinho, ele precisa de uma secretária. Ele precisa de uma estrutura para entregar um serviço. Beleza, ele está empreendendo, está focado nele. Eu quero escalar esse negócio. Eu vou abrir mais um consultório, vou colocar mais uma secretária, vou colocar um site da clínica. Não é mais o doutor sozinho aqui, Erivelton, o doutor Tiago. Agora é a Clínica São Tiago, por exemplo. Eu tenho que fazer isso funcionar e eu vou ter que contratar pessoas, vou pagar um determinado valor aqui para gerar um volume de trabalho e, consequentemente, um valor monetário. Quer dizer, eu me tornei um empresário. Isso. Eu consigo escalar. A gente, no mercado, a gente está usando um termo, acho que não tem nem significado no dicionário, claro, mas para o mercado já tem, que não é nem escalar nesse caso, é escalonar. Escalonar. Né? Escalonar é quando a gente tem, por exemplo, franchising. Certo. Então eu vou montar franquias do meu negócio, da minha clínica eu vou fazer ela se tornar um modelo de negócio, vou formatar um modelo de franquia e vou vender franquias. Isso é escalonar. Escalar, a gente já vai para um outro campo, que aí é onde o dinheiro está mesmo hoje. Exemplo, tecnologia. Aí eu vou criar baseado nas minhas teses, nas minhas percepções, da rotina do profissional que está atuando no meu segmento, eu vou criar uma plataforma digital. Eu vou criar um aplicativo que me traga soluções, resolva problemas do meu dia a dia, gere mais agilidade para o meu business. Aí é escalável. Quando eu estou falando de abrir novas unidades, é escalonar. Aí vou te contar, é outra barreira, não só para o médico, mas para muitos profissionais. Por quê? Porque para eu escalonar, o primeiro princípio é confiar em pessoas. É acreditar que outra pessoa possa fazer tão bem quanto ou até melhor aquilo que eu faço. Aí é confiar em gente, apostar. Porque o médico não sabe fazer isso bem. O médico não... a referência geral do médico é: o médico é o melhor, eu faço o melhor, ninguém faz como eu, e eu ponho gente aqui e eu não consigo que eles façam como eu. E aí faz tão sentido isso, gente, tanto sentido que você está falando, na minha visão, que eu vejo muitos médicos dedicarem uma carreira inteira, por exemplo, a estudos, e aí está super saudável e é legítimo e é necessário isso, mas a carreira deles é dedicada a, por exemplo, publicar artigos científicos em revistas ou veículos de comunicação da própria categoria, com o intuito de serem reconhecidos no próprio mercado e serem convidados para palestrar em congressos médicos. Para quem? Para médico. E aí ele não deixa de ser empreendedor nunca. Por quê? Porque fica girando ali no mesmo ambiente. Fica que nem o cachorro correndo atrás do rabo. Então, ele não sai do lugar e o negócio dele, ainda que você veja alguns cases de médicos aí que construíram uma certa estrutura financeira, eu conheço poucos que construíram riqueza financeira de verdade. É mais fácil você ver isso em outros segmentos, na medicina é bem raro. Você vê bons negócios na área de saúde que geraram riqueza, de fato, mas normalmente quem está à frente não é um médico. Normalmente não é um médico. Não é. Por incrível que pareça, ou infelizmente não é um médico. É alguém que entende o jogo do investimento, o jogo do equity, o jogo do valuation. É o jogo da negociação, do mundo business. Mas aí que eu estava falando. Então esse médico, ao invés dele dedicar parte do tempo dele em pensar o negócio dele, em pensar comercialmente o negócio, em pensar estrategicamente, e aí inclui marketing, e aí inclui relacionamento com o cliente, experiência do cliente dentro da clínica, aquela coisa toda, ele está mais preocupado em
escrever artigo científico, dar palestra em ambientes médicos. Ou seja, ele está preocupado em agradar quem não precisa, ser reconhecido porque não deveria, e ser bajulado ou bajular quem não merece. Mais ou menos assim. Não faz sentido. Ele não gera riqueza só com essa atividade. Não. Não gera. Não, ou gera muito pouco. Gera pouco, porque isso pode trazer um retorno. Mas alimenta o ego, Thiago. Alimenta demais. É uma boa métrica de vaidade. Né? Para métrica de vaidade é legal. Você tem que... Aí nesse caso, e eu já fiz isso com alguns mentorados meus, qual é o limite que você vai investir nesse pilar? Tanto é que eu chamo esse pilar de um pouco de ciência. É necessário. Tem limite. Sim. Mas aonde você quer chegar, esse pilar não se eleva o suficiente para você ficar em cima dele sozinho. Você tem que pôr o pé em outros pilares. E muitas vezes tirar. E aí a questão de ser empresário. Então, a minha questão central desse nosso bate-papo me permita, Erivelto, que eu quero te falar o seguinte, para complementar aqui. O jogo do negócio de longo prazo, um negócio sustentável a longo prazo, um negócio com longevidade saudável, financeiramente falando, não é quantidade de pacientes, eu não gosto nem de usar esse termo paciente, não é quantidade de cliente. O jogo não é o quanto eu vendo, o quanto eu faturo somente. O jogo é gestão. Negócios duradouros não são duradouros ou não se tornaram duradouros somente porque vendeu bem, porque faturou muito. O jogo é gestão. E aí no mundo médico é difícil encontrar isso. É difícil. É o exemplo que eu dei há pouco. A pessoa física normalmente custa muito mais caro do que a pessoa jurídica. Por quê? Porque ele precisa se sustentar mostrar para o colega que cursou faculdade com ele que ele venceu na vida, que ele deu certo. Então ele se submete a um monte de coisa que... Ele está dirigindo para frente, olhando para o retrovisor? Basicamente é isso, né? Basicamente é isso. Eu não sei se ele está... Eu acho que ele está tentando dirigir. Ele tá com o carro parado, olhando para frente, mas ao mesmo tempo olhando para trás. Ou seja, me parece que ele não está saindo do lugar. Ele não está acelerando. Ele não está avançando. Na minha visão, não. Pelo menos empresarialmente falando, não. Financeiramente, provavelmente também não. Não dá mais para o médico não ser um empresário. Não dá. Isso. Eu acho que ele precisa passar rápido pela fase da escravidão, chegar na do empreendedorismo, se é que nós podemos colocar assim, está centrado nele, e ele precisa escalonar. Vamos colocar dessa forma. Isso. Essas 3 fases. E aí volta a pergunta. Como... Assim, primeiro, na sua visão, eu acho que você já vai responder que ele não é um bom empresário, de maneira geral. Você acabou de responder. Ele não foi preparado para isso. Ele não foi preparado para isso. Erivelto, a referência do médico na faculdade, normalmente, o cara que está dando aula na faculdade, ele não foi um empresário de sucesso. O médico que vai para academia ensinar aluno de academia, aluno de universidade de medicina, ele não foi um cara que deu certo na carreira empresarial. E aí ele vai para academia porque ele precisa resgatar isso. Ou ele é cientista, ou ele é alguém que está subsistindo. Ele está lá como mais uma oportunidade para ele sobreviver. Porque ele está esticando a jornada dele. Não faz sentido a hora. Ou é alguém que quer deixar um legado muito especial e está lá na universidade se dedicando à formação do aluno. Em que momento da carreira do médico você acha que ele tem que olhar para a questão empresarial? É lá durante a faculdade já, ele precisa terminar. Existe um momento físico para isso ou não? Ou isso é mindset? Eu acho que é mindset, eu acho que está relacionado, está associado ao sonho que cada um tem, está associado à criação da pessoa, porque também não adianta você esperar que o médico, só porque se tornou médico, ele vai empreender ou vai empresariar, se não houve estímulo na vida dele para isso também. Normalmente a gente é movido por referências, por inspirações. Se ele não teve alguém para inspirar ele, dificilmente ele vai fazer. Agora, se eu pudesse sugerir, eu diria que, em primeiro lugar, aí é um posicionamento muito fundamentado nos meus valores pessoais, tá? Mas, em primeiro lugar,
ele precisa pensar se ele quer ter uma família, por exemplo, se ele quer constituir família. Se ele quer, então ele tem que começar a organizar a vida dele para ser um empresário, porque uma vez que ele se torna empresário, ele vai ser dono do tempo e ele vai poder construir 3 pilares fundamentais para a vida que vão nortear a vida dele. O pilar da criatividade, ele vai poder colocar a criatividade dele em prática, ele vai poder unir as experiências que ele já tem de vida com o conhecimento que ele adquiriu, seja na universidade, seja na experiência profissional que ele já possui, e fazer isso se tornar, manifestar a sua criatividade, expor a sua criatividade. Aí envolve posicionamento dele, sim, como profissional, como ele vai fazer o marketing, como ele vai gerar uma experiência para o cliente, como vai ser esse atendimento dele na clínica dele. Ele vai, obviamente, gerar condição de dignidade humana para ele, ou seja, ele vai ter capacidade de fazer dinheiro para sustentar ou para realizar os sonhos e os desejos pessoais dele, mas ele, como empresário, também vai construir uma condição de ser livre, de ter liberdade geográfica, liberdade financeira e liberdade do tempo. Basicamente é isso. Por que ser criativo? Por que ter dignidade humana e por que ter liberdade? Para poder, por exemplo, ter uma família bem estruturada, ter um bom convívio no ambiente familiar, com cônjuge e com filhos, para poder ter tempo de se dedicar a isso. Pode ser um bom motivo ou não? Sim. Então, a resposta é: quando o médico deve se posicionar? Tem que estar associado a isso. Qual é o principal desejo dele? O que faz parte desse sonho que ele possui para a vida dele, da jornada que ele quer viver? Poxa, eu quero ter uma família. Tá, então eu quero ter uma família de qualquer jeito? Não, eu quero ter uma família bem estruturada, porque senão é melhor não ter. É melhor não ter, para não gerar problema para a sociedade depois. Então, por quê? Porque se eu tenho uma família, eu tenho que ter condição de pelo menos viver essa família, de fazer parte da construção, da formação da personalidade dos meus filhos. Faz sentido isso ou não? Totalmente. E isso faz tanto sentido que talvez isso seja um planejamento de carreira ou um planejamento de vida. É de vida. É muito mais do que planejar uma carreira. É pra vida. Se eu planejo mal a minha carreira, então, poxa, minha vida já foi colocada de lado. É pra vida. E aí, é legal, a pessoa não precisa ter ansiedade também, né? Eu acho que há tempo para todas as coisas. Não precisa ter ansiedade também. Olha, eu quero ter um negócio grande, exponencial, que esteja em vários estados ou países diferentes. Mas eu preciso ter a consciência de qual é o passo a passo, o que eu preciso fazer primeiro, qual é a experiência que eu preciso adquirir para o início, depois com quem eu preciso estar junto. E aí faz parte dessa construção do mindset empresarial. É entender quais são os agentes que devem ser protagonistas junto comigo disso, que são os agentes estratégicos fundamentais para esse negócio acontecer. Bom, então eu preciso entender que até a minha estrutura, minha organização para a construção dessa carreira tem que priorizar tempo para isso, inclusive, para investimento em mim, no meu desenvolvimento pessoal, para network estratégico com pessoas chaves para esse negócio, para a construção desse relacionamento e desse desenvolvimento pessoal e profissional, né? Depois de 2020, pandemia, a gente percebeu uma aceleração, ansiedade do consumidor, no caso, vamos colocar aqui o cliente da área de saúde, o paciente. Okay. O paciente mudou rápido demais. Se tornou mais infiel, ele troca o médico rápido, ele troca a clínica rápido, porque não tem conexão, não percebeu o valor agregado, não tem aqui nada que me faz me manter aqui. E aconteceu, vou te contar uma historinha e quero que você traga o seu conhecimento em cima disso que eu vou te falar. Um determinado médico aí na faixa de 60 anos, 58 quando isso aconteceu, 2 anos atrás. Ele me chamou um dia e disse o seguinte: cara, eu preciso te contar o que aconteceu comigo e eu não tô me sentindo bem. Beleza, conta lá. Chegou um paciente, sentou, eu levantei, cumprimentei, tudo bem, peguei meus papéis, comecei a anotar e fiz a seguinte pergunta para ela: o que te trouxe aqui? E essa pergunta ele fez eternamente. É a primeira pergunta. Eu falei, mas por que você fez essa pergunta? Eu sempre faço essa pergunta. O que te trouxe aqui? Do ponto de vista médico o que você está sentindo? Me conta um pouco sobre você. Mas a pergunta
expressada foi: o que te trouxe aqui? E a paciente respondeu: Uber, eu vim de Uber. E aí ele disse que deu uma travada, olhou para a paciente e não sabia o que explicar. Ele disse que foi um raio que partiu o cérebro, a cabeça dele em duas, e mostrou nitidamente que a paciente estava falando sério. Ela entendeu essa pergunta. O que te trouxe aqui? Eu vim de Uber. Ele contornou: não, me fale um pouco o que você está sentindo. Quando ele me explicou isso, eu falei: tá, e o que você quer que eu comente disso? Ele falou: cara, eu estou desconectado do mundo que está acontecendo lá fora. Eu não sei o que está acontecendo. O que me trouxe até aqui, ele falou: já vi isso em livros. Você já falou alguma coisa parecida com isso, que o paciente mudou? Que eu estava na época falando sobre o paciente 5.0, né? Que precisa de um médico 5.0. Ele falou assim: eu acho que eu sou o 0.0. Ele fez essa brincadeira. Ele está preso na operação dele. Não está enxergando o mundo lá assim, fora. Esse fator Uber, a gente poderia derivar de todas as formas. Outro dia eu vi um conteúdo seu que você perguntou para uma pessoa que eu não me lembro o nome. Me explica aí por que o Uber só deu lucro agora. Você estava numa mesa e alguém falou e tal. Então esse fator Uber aí, voltando aqui para o contexto. Como é que o Uber se conecta com esse ambiente do médico? O que te trouxe aqui? O Uber. Uau. Mas o fato é, o paciente mudou. O médico não está conseguindo acompanhar. Tem uma visão sobre isso, Erivelto. Ainda a gente está com um pouco de dificuldade de entender de fato quais são as sequelas nas relações de consumo pós-pandemia, porque está mudando muito. Agora, eu tenho uma certeza, eu tenho percebido algo. Ninguém mais quer se relacionar, ou a grande maioria das pessoas não querem mais fazer negócios só por negócios, fazer negócio só por dinheiro. Dinheiro pelo dinheiro não está mais fazendo sentido para a grande maioria das pessoas. As pessoas querem se envolver em causas. As pessoas querem estar participativas daquilo que faz sentido para a vida. E aí é um choque muito grande para muitos, para aquela velha prática médica do atendimento sem olho no olho, do atendimento sem a troca de energia, do atendimento... aquela famosa brincadeira da visita de médico, aquele atendimento de 10 minutos, que a pessoa nem olhou e falou: não, então eu tive esse problema aqui no braço. Ah, problema no braço? Tá bom. Tá coçando, tá ardendo, sei lá, né? Assim, então tá, toma isso aqui, vai lá e vai embora, tchau. E me paga e some daqui. Basicamente é isso, eu nem olhei pra pessoa, e a pessoa tinha uma fratura exposta lá no braço, por exemplo, né? E sai aquela bela reclamação de sempre. O que uma coisa tem a ver com a outra? O que gerou isso foi a experiência de dividir um leito hospitalar na pandemia, onde de um lado tinha 2 macas e no meio tinha um cilindro de oxigênio. E esse cilindro tinha uma mangueira para um lado, outra mangueira para o outro. Na ponta dessa mangueira tinha uma máscara para respirar. E de um lado tinha uma pessoa muito rica e do outro lado tinha uma pessoa morador de rua. E todo mundo estava lá dividindo o mesmo espaço, o mesmo cilindro, o mesmo oxigênio. Há um movimento de sensibilidade, de humanização de tudo, de todas as relações de consumo atualmente, que está fazendo com que as pessoas comecem a olhar para essa relação vida e dinheiro, vida e bens materiais de uma maneira diferente, ressignificando algumas coisas. Logo eu passo a dar valor para algumas coisas que eu não dava. Ou seja, eu quero ir, não interessa se é no médico, se é no advogado, ou se é numa autopeças, eu quero ir, quero ser tratado como gente, como ser humano. Eu quero sentir algo a mais. Eu quero entender qual é a missão da pessoa, qual é a visão dela, quais são os valores, se isso conecta de alguma forma com a minha jornada também ou não. E aí não interessa mais a qualificação e somente, sabe, me parece que tem um pouco disso. E a prova de que as pessoas estão mais sensíveis e atentas a isso, e aí o profissional que não enxergar, ele vai realmente ficar deslocado. A prova a evidência disso, Erivelto, é você olhar para as igrejas. As igrejas em 2019, como elas estavam, e depois da pandemia. Mudaram muito. Rapaz, as igrejas estão lotadas de pessoas. É todo mundo meio sensível, todo mundo meio ferido, todo mundo meio zoado ainda da cabeça, meio leso ainda, como dizem em Goiânia. As terapias, os consultórios de psicólogos, de psicanalistas, eles estão lotados. Quantas profissões novas surgiram de 2020 para cá só nesse ambiente aí de cuidar de gente? Ou seja, é isso, né? A frieza da pergunta desse colega médico gerou a frieza da resposta. Foi. Simples assim.
Te trouxe aqui, assim. Uber. Isso aí. Qual que é a próxima pergunta? Pode perguntar. E aí qual é Aí não, mas poxa, eu era autoridade antigamente, eu era o doutor fulano de tal. E eu agora? Era reverenciado. Reverenciado como doutor. E agora? Não, agora você é um ser humano igual a mim. Isso. Eu sou chão de fábrica, tenho plano de saúde, tenho plano de saúde, mas eu tô aqui, eu sou um ser humano igual a você. Exatamente. E eu quero ser respeitado e pronto. Tem um outro episódio em que emenda na sua reflexão, que é o seguinte. O sujeito fez uma clínica e a clínica tinha um corredor longo. E o corredor foi pensado exatamente para colocar diplomas, fotos do médico. E ele queria que o paciente ou cliente tivesse um tempo desfilando e consumindo esse ambiente. Aí eu trago uma outra figura. Comum, em alguns consultórios ainda é comum, menos mais comum, atrás do médico, uma parede toda de diplomas. De certificados. Certificados. Né? E isso mudou muito. Hoje você vai, os consultórios não parecem um consultório médico. Essa nova geração já está aportando um novo cenário. Porque a partir do momento que o paciente está na sua frente e ele está te remunerando por esse serviço, ou pelo plano de saúde, ou por privado, não importa. Está aqui, existe uma relação economicamente, juridicamente de consumo entre os dois. Ele busca um serviço e você tem que prestar esse serviço. Então, todo esse processo de encantamento, eu já chequei, o paciente já checou quem é o médico, já viu redes sociais dele, já viu se ele é vegano, se ele gosta de pet, se ele vai e viaja. Conexão de valores. Os valores já foram conectados antes da primeira consulta, concorda? Foi validado. Os valores foram validados. Esses valores vão continuar existindo na relação e na jornada futura se houver cuidado. Se não houver cuidado, ele vai ser trocado. Exatamente. Faz sentido? Total. Eu quero te fazer uma provocação que cabe muito de coisas que você já falou. Sabe, esse médico cheio de certificado atrás da cadeira dele, ele deve estar olhando e falando assim, PQP. Tem um monte de gente aí que não tem a metade dos meus diplomas fazendo muito mais dinheiro do que eu. Por que será? Porque a habilidade dessa outra pessoa é porque essa pessoa está dedicando mais tempo em aprender e cuidar de gente, entender de gente, contando melhor a história dos valores que você expôs aí, do que essa pessoa passou ou tem passado dedicando a construir mais certificados. Só por isso. Se eu entendi bem, existe a conexão de valores, a validação de valores, e você vai agregar ou expandir ou aprofundar nesses valores na relação futura com o paciente. Qualificação técnica, eu contrato. Desalinhamento de valores, eu demito. Boa, repete aí. Como é que é? Por qualificação técnica, eu contrato. E por desalinhamento de valores, por desassociação de caráter, por discordância de visão, eu me desconecto. No consultório é o seguinte: por alinhamento técnico, eu tenho uma dor, sou o paciente. Por alinhamento técnico, eu contrato. Marquei uma consulta com você. Por alinhamento, por característica técnica, eu contrato. Certo. Por desalinhamento de valores e princípios que poderiam nos conectar, eu dispenso. Para o médico fazer alguns movimentos hoje e para o futuro, ele precisa de uma atitude que você fala muito, que é abandone a manada. Okay. É difícil para o médico abandonar a manada. Por quê? Porque eu sigo padrões. Sou educado pelos meus professores, a quem eu tenho uma certa idolatria. Se eu me vejo no futuro, eu vou procurar, olhando para trás ou lateral, quem me formou. E agora você diz que eu tenho que entender de storytelling, que eu tenho que conectar, que eu tenho que alinhar valores, que eu tenho que expandir valores, senão esse novo paciente infiel me demite. Então eu tenho habilidades novas como comunicação, eu preciso olhar no olho, gerar valor, eu preciso abandonar a manada. Essa é a diferença. O cara que está na manada, ele está numa... Se eu for associar aqui a geração do ser humano e a um negócio, a estruturação de um negócio, o cara que segue a manada, ele está numa fase de infância. O que é a fase da infância? Do 0 ao 7. Tem alguém, um adulto mais maduro, introduzindo nesse ser humano infantil uma personalidade.
falando o que ele tem que fazer, o que ele pode fazer, como ele deve fazer, no tempo que ele tem que fazer, do jeito que ele tem que fazer, ok? Beleza. Quando a gente vai para uma cena de um empresário maduro, esse empresário maduro, ele olha e fala assim, eu não sei como vai ser a ortopedia daqui a 10 anos. Eu não sei como vai ser a ginecologia daqui a 10 anos. Eu não sei como vai ser a saúde reprodutiva daqui a 10 anos. Mas o que eu sei te dizer é que vai ser do jeito que eu decidi. Ou seja, esse cara saiu, ele deixou de seguir a manada e ele é o líder do movimento, ele é um protagonista do movimento, ele é a ponta da lança daquele segmento dele. Ele é o cara que passa a ditar regra no segmento dele, no mercado dele. Saiu da manada. Ele deixou de seguir a manada e ele se torna o cabeça, ele se torna um desbravador, ele se torna pioneiro, ele se torna o gerador de movimento, o gerador de um movimento em torno de uma tese que ele acredita. É exatamente isso. Perfeito. A criança e o homem maduro. O homem maduro olha e fala, eu não sei o que vai ser desse segmento daqui a 10 anos, mas eu sei de uma coisa, vai ser do jeito que eu decidi. Isso aqui, meu amigo, é maturidade. Isso aqui só pode falar isso quem tem visão global. Só pode falar isso quem é empresário de verdade. Só pode falar isso quem entendeu o jogo, o ecossistema que está em torno desse jogo que ele está jogando. E depois você provoca muito as pessoas com quem você se relaciona sobre é preciso desconstruir para mudar a rota. Nesse processo aí que você está colocando de abandonar a manada e dizer o seguinte, eu não sei daqui 10, 20 anos como será, mas eu vou dizer vou ditar regra. Vou ditar regra e vou seguir. Esse é um processo de desconstrução, porque eu vou ter que mudar muita coisa. Hábitos, pensamentos, vou ter que me relacionar com gente diferente, porque eu preciso mudar, preciso escutar essas pessoas, melhores do que eu muitas vezes. E aí o exercício da humildade, que é duro, é muito difícil. Esse processo de desconstrução é muito difícil, Thiago. Não é simples. Sabe por que é difícil? Porque a gente não tem como um pé de manga nascer abacate, assim como não tem como um pé de abacate nascer manga. Você é fruto do ambiente que você foi gerado. Não tem como. Você tem uma série de crenças que foram instaladas em você na sua infância, na sua formação, e aí você tem essas crenças, elas foram geradas a partir de referências que você teve, e num determinado momento são seus pais, é o ambiente familiar, num determinado momento é o ambiente profissional, num determinado momento é o ambiente acadêmico, e aí você elegeu algumas referências para sua vida, logo você vai sair cópia legítima. Cópia legítima daquilo. O que significa esse desconstruir para mudar a rota? Desconstruir é entender onde eu estou, e não, o mais importante não é o onde eu estou, mas é o porquê eu estou, o que me trouxe até aqui. O que me fez ser isso que eu sou hoje? É o que eu acho ideal ou o que eu vislumbro para a minha vida futura? Vou ficar feliz se continuar daqui a 20, 30, 40 anos fazendo a mesma coisa que eu faço hoje? Não vou. Não é isso que eu quero para a minha vida. Eu gostaria de algo a mais. Então, o que essas pessoas que já fazem esse algo a mais estão fazendo? Onde elas estão? Quais são os hábitos? Globo Repórter, do que se alimentam, como vivem. Eu vou fazer igual. Eu vou mudar de mesa. Eu vou me relacionar, eu vou buscar construir portas e construir relacionamento com essas pessoas onde quer que elas estejam. Eu vou dedicar meu tempo e meu dinheiro agora, minha energia, a investir nisso. É assim que muda a rota. Exatamente. Outro dia eu vendo uma projeção de médicos na linha do tempo futura, e a quantidade é expressiva. A população é uma população que aponta para redução na linha do tempo, então nós vamos ter cada vez mais profissionais médicos na área de saúde de maneira geral. Algumas áreas precisam de mais, outras de menos e tudo. E uma pergunta que um médico me fez: cara, eu acho que eu me formei na especialidade errada. Eu falei, bom, a minha resposta para você inicialmente você está feliz com o que você está fazendo? Do ponto de vista, se realizou? Você olha para frente, se não fosse então, se não tivesse mais médicos lá na frente, você acha que teria feito a coisa certa, mas você olha e vai dizer, vai ter mais? Então aí eu recuo. Então veja só, competição te ajuda. Quanto mais gente tiver lá, mais gente vai te ajudar, porque você não vai ser igual. Isso aí. Então a questão de
de competição. É porque, na sua opinião, é porque o médico ele ainda não achou o modelo para ele não se posicionou adequadamente, ele mesmo ainda não sabe os seus diferenciais e, consequentemente, ele não consegue projetar e alguém perceber esses diferenciais nele. Ele não consegue gerar, primeiro, o desejo de que algum paciente ou que aquele perfil de paciente se conecte com ele, e aqueles que conseguem se conectar, ele não mantém intimidade suficiente na linha do tempo e consequente geração de boca a boca futuro. Então, nitidamente me mostra que ele não entendeu o público dele, ou ele não percebeu o valor dele, ou as duas coisas. Talvez vai ser muito romântico o que eu vou falar agora aqui. Mas você pode ser duro também para explicar, porque tem coisas que tem que ser dita na lata. Na lata. O maior ou o melhor profissional de um segmento é aquele que se diverte. Alegria do que está fazendo? Alegria no que está fazendo. O melhor profissional do seu segmento é aquele que se diverte fazendo o que ele está fazendo. O que é isso? Isso é senso de propósito. O cara mais feliz no mercado é aquele que faria aquilo até de graça. Porque aquilo acelera o coração dele. Aquilo pulsa o coração do cara. Aquilo é o que gera sentido para a vida dele. E aí não importa quanto eu estou faturando. Agora eu posso compartilhar aqui um aprendizado com quem está nos assistindo, principalmente com a galera que está se formando agora, que está iniciando no mercado agora, que está ingressando agora nesse ambiente empresarial, que vislumbra ser um empresário. Deixa eu contar algo para você. Nos últimos 18 meses, eu me tornei amigo, pessoa muito próxima de talvez dos maiores empresários do Brasil, de alguns nomes que são referências mundiais. E aqui eu estou falando, por exemplo, o head Latam da maior empresa do planeta Terra, a NVIDIA. 3, alguma coisa trilhão de dólares. A maior empresa do mundo. Hoje é. Aí eu estou falando aqui do ex-presidente do TEL, o ex-presidente da Bayer, já que nós estamos falando com médico. Aí eu estou falando aqui do dono da Chili Beans, eu estou falando aqui do dono da Companhia Aérea Azul. Eu estou falando aqui do presidente da Philips. Aí eu vou falar, nesse momento, eu sou vizinho de alguns dos homens mais ricos do país. Rico, financeiramente falando. Os caras vão trabalhar de Agusta na Faria Lima e voltam para casa no fim da tarde. Agusta é uma aeronave que custa 60 milhões de dólares, né? Um negócio absurdo. São homens muito ricos. O que eles têm em comum, Erivelto? O que eles têm em comum, médico recém-formado ou médico que está empreendendo agora? Tem algumas características. Primeiro, eles não são workaholics, como o mercado sugere isso, né? O mercado não. A escola, a faculdade, o sistema, de alguma forma introduziu na nossa cabeça, Hollywood, não sei exatamente quem, mas alguém inseriu na nossa cabeça de que o homem ou mulher de sucesso é o workaholic. Por quê? Porque ele se veste bem, tem um bom carro, uma boa casa e uma casa na praia, trabalha muito, ele tem várias operações financeiras acontecendo ao mesmo tempo, vários negócios acontecendo. Só que quando você olha para a família desse workaholic, é uma família disfuncional, tem um casamento fracassado, tem uma criação de filhos fracassada porque ele está ausente, ok? Então, um nome bonito para uma coisa ridícula, para algo feio. Deixa eu te contar uma coisa. Os homens e mulheres de sucesso realmente, com quem eu me relaciono, que ocupam esses lugares de sucesso mesmo, de reconhecimento empresarial, e que eles nem no Instagram estão, a maioria deles. Uma pena que eles não estejam expondo isso, porque mais pessoas precisam saber disso. Eles têm uma família de sucesso, uma família muito alinhada, Erivelto. Agora, sabe o que é mais interessante? É que a grande maioria deles, quando eu pergunto quando foi a explosão financeira, quando foi a colheita realmente da grana na sua vida, a resposta é muito parecida. Olha, eu tinha 55 anos, eu tinha 60 anos de idade, eu tinha 60 e alguma coisa, eu tinha 70 anos de idade, eu jogo tênis com uns tiozão de 80 anos que dão surra em mim no tênis, tá? Os caras têm mais saúde do que eu, mais músculo do que eu. E os caras estão num nível de riqueza financeira assim, admirável. E o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver é o seguinte: num determinado momento da vida deles, eles estavam lá com 50, 60 anos, eles estavam exaustos, cansados de correr para lá e para cá, bater cabeça, tentar fazer de tudo para ganhar dinheiro, tudo dinheiro pelo dinheiro, e num determinado momento, eles olharam e chegaram à seguinte conclusão: quer saber de uma coisa?
já que eu levei essa vida de M e não fiquei rico, eu vou fazer o que eu gosto. Eu vou fazer o que faz sentido, o que dá sentido à minha vida. Eu vou fazer aquilo que me traz felicidade. Aí o que acontece, Erivelto? O cara explode e começa a fazer muita grana. Naturalmente o dinheiro começa a aparecer na frente dele. As grandes oportunidades surgem. Por quê? Porque ele está vivendo o propósito dele. Então você disse o seguinte, o que tem aí é, primeiro, a pessoa precisa fazer o que gosta. Gente, isso não é poesia, isso não é frase motivacional. Não, pelo amor de Deus, isso é muito mais sério do que a grande maioria das pessoas imaginam. E outro dia você publicou algo que é o seguinte, a motivação do empreendedor deve vir de dentro. Sucesso não é sorte, sucesso é constância e persistência. Exato. Porque tem o tempo da colheita. Tem o tempo. Você só não deve misturar as bolas. Exatamente. Porque tem muita gente, outro dia numa palestra que eu fiz no Nordeste, só para médicos jovens, eu mostro um plano de 5 anos. Legal. E tem 5 cadeados. Eu só abro o primeiro. Mas eu faço a seguinte pergunta. O primeiro é pequeno, porque é foco. O quinto, ele é amplo. Ele já está se relacionando com private. Legal. Ele já está numa outra fase. Legal. O cara não terminou a pós-graduação. Aí eu pergunto o seguinte, não quero que você olhe para o último, é para você olhar só aqui. Aí eu paro, quem olhou para o último aqui? Todo mundo olhou. E se tivesse o cadeado aberto, eles queriam ver. Aí eu falo, eu posso abrir o cadeado agora e eu vou deixar claro para vocês o seguinte, você pode escolher o conteúdo. Quem aqui gostaria que eu dedicasse esse tempo aqui agora para vocês e abrir o que nós temos que fazer nos próximos 2 anos? Ou quem gostaria que eu dedicasse uma parte deste tempo e abrisse também o último, que são 5 anos, e tem o médico escalonando o negócio dele, se relacionando com fundos de private equity, e tem tudo lá, expandindo. Então vamos lá. Quem quer só esse aqui? E quem quer os 2? Primeiro, todos querem o primeiro. Agora assim, você vai pegar o mesmo tempo e eu vou matar um pedaço desse, mas eu vou abrir aquele. Quem quer? Todos querem. E depois a última. Eu vou eliminar esse agora. E só vou abrir o último. Quem quer? Todos levantam também. Quem quer só o último? É um erro. É um erro em todos os negócios. As pessoas querem atalho o tempo todo. As pessoas estão buscando atalho. Então, assim, o que você colocou aqui é exatamente isso. A motivação do empreendedor, ou seja, nesse caso aqui do médico, deve vir de dentro. Ou seja, você falou em criatividade. Não é sorte, você tem que fazer todo dia, levantar. Não é sobre se eu estou bem ou se eu estou mal. É o que eu preciso fazer. Fazer o que tem que ser feito. Né? Quando você pede que o cara tem que acordar às 5 horas e entrar no treinamento num determinado horário, não é fácil. Mas não é sobre se é fácil ou difícil, ele tem que fazer. Exato. Então, assim, nesse espaço de tempo aí, foi mais ou menos o que eu entendi do que você falou. O cadeado pequeno, pra mim, eu tenho uma colinha aqui, você falou, eu lembrei. O cadeado pequeno, pra mim, tem que estar guardando o quê? Onde tem que estar o olhar da pessoa? Pra inspiração, pra educação empresarial, aí é para ele aprender processos, gestão, estruturação do negócio, precificação do produto dele e processo de vendas. Ok? É a hora que ele tem que investir em mentoria, a hora que ele tem que aprender com o Erivelto, a hora que ele tem que aprender com o Thiago, a hora que ele tem que aprender com quem já fez, com quem já percorreu a jornada. É a hora que ele tem que investir nele. Isso. Desenvolvimento pessoal. É aqui, o pequenininho, agora. Por que não faz sentido ele olhar pro cadeado maior? Não é a hora. Porque lá no cadeado maior, ele vai ter que investir em network estratégico, ele vai ter que compartilhar, é o momento que vai exigir transbordo, é o momento que vai exigir compartilhamento de jornada, construção de legado. É a hora que vai exigir resultado da pessoa. E aí eu não tenho ainda. Resultado, logo eu não tenho capacidade de deixar um legado, logo eu não tenho muito com o que compartilhar. Faz sentido ou não? Totalmente, absurdo. Ou seja, por isso que não é saudável eu pegar nenhum tipo de atalho para chegar lá. E aí é mais ou menos
é como um pai que dá a chave do carro para um filho que não tem carteira de habilitação ainda. Por que é saudável esperar ele tirar a habilitação para só depois? Porque provavelmente ele vai matar o filho dele. Por isso que o Erivelton não pode dar a chave do cadeado grande no início. Não posso, eu não dou a chave do cadeado grande. Mas todos querem. Todos querem. Porque também ele comete um erro que eu falo, gente, para de olhar por cima do muro. Para. Pega um livro bom, escuta uma palestra boa, se programa coisa, mas para de ficar olhando o Instagram do cara. Uau. Eu disse pra ele, outro dia eu conversando, eu coloquei o seguinte, e eu já vi você fazer isso. É tipo assim, levanta a mão quem postou uma derrota essa semana. Esse é um ponto forte meu, hein? Eu tenho coragem de expor, eu exponho tudo. Eu sei que você faz, mas você provocar a pessoa para se expor, no caso... É mais ou menos assim, ninguém posta desgraça, ninguém posta derrota. E quando posta, é para que as pessoas vejam. E você está humanizando, ok, beleza. Mas, cara, no geral, ninguém posta. É isso mesmo, verdade. Então, assim, eu tô no cadeado 1, doido para pegar a chave do cadeado 5, porque eu acho que fulano de tal, que aquele cara que eu tô marcando, que estudamos junto, eu acho que ele tá no cadeado 5. Sabe? Então, cara, para com isso, foca aqui. Isso. Nós vamos ter que estudar, a gente vai ter que fazer rascunho, você tem que assistir palestra, tem que ver um livro com uma folha, cara. Tem que passar pelo processo. Assim, se você quiser pegar embalo e subir, ou seja, se você quer pegar a rampa, você tem que passar pelo processo. Não queira o fim antes do meio e do princípio, não queira, não é saudável. Não vai, cara. Não vai ser legal, seu tombo vai ser muito grande. Olha que interessante, o Erivelton pegou ali várias postagens minhas e tá me indagando aqui sobre elas. Já imaginou? Essa é uma briga, né? Entre o empreendedor ou empresário, entre o player e o estrategista de marketing. O estrategista ele está muito focado no resultado da venda, e aí muitas vezes ele vem e sugere que você exponha aquilo que você não é para atrair as pessoas, para usar como isca. Olha o perigo que existe nisso. Tudo que eu publico é uma verdade para mim. É algo que faz sentido para mim mesmo, que eu acredito de fato, que eu defendo de fato, e que eu tenho que ter autoridade naquilo. Mas aí as pessoas vão optar pelo seu concorrente, então, que está publicando lá o Porsche e o jatinho, tá tudo bem. Ele vai, se aquilo conecta com os valores dele, ele não tem que ser meu cliente mesmo, ele não é o cliente para mim, ele é cliente para o outro. Ele não é minha audiência, ele é a audiência do outro. Correto. Agora, para aquilo que eu carrego, independente da minha especialidade, para minha verdade, para aquilo que eu acredito, existe uma audiência, eu só preciso encontrar ela. Simples assim, eu preciso encontrar minha audiência, mas eu não posso abrir mão da minha verdade. Então, obrigado por estar fazendo dessa forma. É porque, assim, eu tento, assim, aprender, porque, de alguma forma, as dores que chegam, ou que eu percebo no mercado, principalmente pegando aqui o ambiente da área, no ambiente médico, na maioria das vezes o médico não encontrou o seu público ainda. E é natural que isso aconteça, e você tem que experimentar. A gente precisa errar, o médico tem que errar, sabe? Outro dia eu estou discutindo com uma editora, eu troquei de editora, a gente vai lançar um novo livro agora no segundo semestre, com foco aí nos jovens médicos. Legal. E a gente tem discutido um tema, por exemplo. Plantão não combina, no caso, com reprodução. Se você definiu que esse é seu caminho, o que você vai levar na bagagem? E o que você precisa tirar da sua bagagem? Porque existe um processo que você tem que pagar a conta. Você tem que pagar o pedágio. E esse é um processo doloroso na maioria das vezes. Por quê? Ninguém quer passar perrengue, ninguém quer passar dificuldade, ninguém quer levantar cedo, eu quero ficar na minha cama gostosinha. O processo é muito doloroso, mas a colheita é abundante. E se eu não passar pelo processo, então assim, como você está posicionado? Quem está chegando para você? Qual conteúdo você está entregando? Qual público você está atraindo? O que você está retendo? Né?
Então, tudo isso faz parte de um processo importante que você precisa tomar decisões. E decisões significa não para alguma coisa para poder ter espaço para sim para outra. Isso. Esse é um processo difícil de maturidade. Renúncia, né? Renúncia. E aí você vai colocar nesse contexto esse planejamento que você fala muito bem. O que eu quero para o futuro, né? O que eu vou aqui trazer pela frente e que decisões eu vou tomar agora. Aí eu trabalho a questão da geolocalização. Onde você quer fisicamente estar? Né? Tem que visualizar isso, tem que estar claro. Exato. Você tem que mentalmente visualizar, fazer a ideação. Você fala muito bem. Vamos fazer a ideação? Isso aí. Por que isso? Por que daquilo? Aonde vai? Dói aqui, mas ali eu vou ter um alívio. E assim por diante. Então, acho que nesse caminho dessa nossa discussão o médico é um bom empresário. Eu vejo que tem gente fazendo um bom dever de casa. Legal. Daqui para frente a gente vai tentar, nesse nosso bate-papo, tentar ser mais diretivo e já partindo já para o final. Assim, existe receita de bolo para ser um bom empresário? Eu acho que não. Se você tivesse assim, olha, vai por aqui, eu te encontro lá na frente. Você chega e fica esperando ele ou encontra se ele fizer o quê? Eu acho que não. Eu acho muito perigoso tantas chaves para o sucesso, tantos segredos, tantos não sei o que para realizar o seu sonho. Eu acho que não existe, não gosto disso. Esses métodos que parecem generalistas, eu acho isso perigoso, porque por detrás de todo o CNPJ, todo mundo já sabe, existe algum CPF, por trás desse CPF existe um jeitão, existe uma história, existe um processo formativo que construiu aquele ser humano que está ali. Isso não pode ser negligenciado. A receita ela é muito personalizada, ela tem uma série de influências que impactam na performance do ser humano à frente de um business, à frente de um projeto. Não tem como a gente aplicar uma receita única para todo mundo. Estou te falando porque, mas lógico que existem alguns motivos ou algumas causas que eu percebo, Erivelton, que elas influenciam as diferentes pessoas no mesmo motivo, tá? E aí eu acabo percebendo isso muito no fracasso. Quando eu vejo pessoas fracassando nos seus negócios, pessoas começando e não terminando, quando eu vejo, por exemplo, muita rotatividade no time do empresário onde eu estou acompanhando, eu percebo que normalmente tem uns motivos causadores assim que se repetem nas histórias de vida das pessoas, ok? Agora, cada um dá uma resposta diferente. Cada um responde de uma maneira diferente. Aí a vida ela é como é que é? 10% do que acontece com você e 90% do que você faz com o que acontece com você, né? Ou seja, é a resposta que você dá que vai gerar esse resultado diferente logo ali na frente. Perfeito. Tiago, possivelmente quem está vendo aqui esse conteúdo já pesquisou sobre você e vai ficar a descrição desse episódio aqui, as suas redes sociais e tudo. Hoje, do público que consome não, a palavra não é boa, mas do público que se relaciona com todo o seu ecossistema, tem muito médico? Poucos médicos. Eu gostaria que tivesse mais. Eu gostaria mesmo que tivesse mais. Mas poucos, por quê? Porque poucos têm tempo. A conversa é sempre a mesma. Não tenho tempo. Não tenho disponibilidade para ficar 2-3 dias com vocês em São Paulo. Não tenho tempo de manhã. Então entra numa aula online aqui, a gente vai trocar uma ideia. Gratuita. 100% gratuita. Sem pitch de venda, sem assédio, sem aliciamento nenhum. É gratuito mesmo. 5 da manhã eu vou doar um conteúdo para você aqui para você se desenvolver. Ele não consegue porque ele está cansado ou porque não prioriza isso. Tá? Então ele dá várias justificativas, vários motivos. Eu não posso por causa da minha agenda. Eu não posso por causa disso, por causa daquilo. Na verdade é porque não é prioridade. Porque tem essa fuga, esse refúgio aí. Se eu fico apertado, eu vou lá, faço um plantão, eu vou lá e mexo na minha agenda e eu faço um dinheiro, mas no geral eu vejo que não é prioridade para a grande maioria dos médicos olhar para a carreira deles e entender que eles são um negócio, que eles são um veículo que pode ser gerador de
acessos, de grandes oportunidades, inclusive de receita financeira abundante, exponencial, que a partir do conhecimento técnico que eles adquiriram na faculdade, a gente pode criar um business escalonável ou, quem sabe, escalável. Eles não enxergam dessa forma, logo eles não dão prioridade para desenvolvimento pessoal, eles não dão prioridade para a estruturação, para a gestão do negócio deles, eles não dão prioridade para a construção de um produto ideal. O produto ideal que eu me refiro é um produto que vai ter viabilidade de consumo recorrente, por exemplo. Não tem muitos médicos, não. Aliás, eu aproveito aqui para deixar, se eu pudesse, se você quisesse um conselho ou me pedisse, eu diria, dá uma checada aqui no... Qual que é o seu perfil? No Instagram, no LinkedIn é Thiago Oliveira, Rampa, é só colocar Thiago Oliveira, Founder Rampa, já vai aparecer lá. No Instagram e no Facebook, no Facebook Thiago Oliveira, Founder Rampa, e no Instagram é @Thiago Rampa sem H. Agora, olha que interessante isso, Elivelto. Eu tenho uma profissional de saúde, deixa eu ver aqui, eu tenho 2 profissionais de saúde. Tem mais, mas tenho 2 especificamente que eu posso citar aqui, posso mencionar aqui, que chegaram com uma operação de uma clínica faturando 120, 150 mil, um caso. Mês. Passou a 500 mil reais mês, quase 600 mil já. E chegou uma pessoa com 500 e pouquinho, já está com 2 clínicas ou 3 agora, e está na casa do 1 milhão e alguma coisa já de faturamento. E sendo mãe, sendo esposa, tendo qualidade de vida, comprou um carrão importado lá lindo, que era o sonho dela, e está desfrutando do carro, porque tem gente que compra e não consegue nem viajar, né? Está desfrutando de uma vida ideal, digamos assim, uma vida mais plena. Perfeito. Então a descrição na descrição desse vídeo você vai encontrar aqui as redes sociais e os canais de contato, caso você se interesse nos conteúdos e em todos os programas que o Thiago tem. Tá? E também acompanha a agenda dele. De repente você está passando aí pela cidade, a pessoa pode estar vindo, né, em algum evento, vá lá assistir a palestra e participar desse movimento aí muito interessante. Bom, Thiago, tem algum tema que a gente deveria ter falado e não falou, ou cobrimos bem? Para mim aqui, dentro do meu contexto, acho que a gente foi bem. Olha, eu acho que a gente foi bem, falamos do contexto aqui, falamos de tudo que a gente poderia falar, mas tem algo que eu posso aqui complementar, que talvez seja mais de ordem inspiracional do que técnica, do que estratégica. E o inspiracional, eu poderia dizer o seguinte, que talvez alguém vá nos assistir e terminou a faculdade com dificuldade para pagar, teve que fazer financiamento. Talvez alguém vá nos assistir, cursou a universidade com dificuldade, com alavancagem de algum amigo, de algum parente, com muito sacrifício, com muito esforço. Talvez alguém vá nos assistir e vá olhar para nós dois e falar assim, vocês dois moram num grande centro, moram em São Paulo, vocês dois estão gravando um podcast hoje num belo estúdio e a vida de vocês deve ser muito mais fácil do que a minha. E vocês estão aí falando para viver do propósito. Esse cara está falando que tem que fazer aquilo que traz felicidade, porque a vida dele é muito mais fácil, ou foi muito mais fácil do que a minha. Provavelmente esse cara foi herdeiro de alguém e ele se tornou sócio de tantas celebridades e tantos homens e mulheres influentes nesse país e se relaciona talvez senta nas principais mesas de negócio do país hoje e se tornou uma pessoa influente no mercado, não um influenciador digital, mas um influente de fato no mundo dos negócios, porque nasceu num berço de ouro. E aí eu quero inspirar você aqui, te dizer o seguinte, no dia que eu nasci, eu tive que me tornar empreendedor, porque no dia que eu nasci, meu pai biológico me abandonou, no dia do nascimento. Ele falou para minha mãe, ele tinha 31 anos de idade, minha mãe tinha 16. Posso contar essa história aqui? Por favor. Tem tempo? Claro, nós estamos com tempo. Ele tinha 31 anos de idade, minha mãe tinha 16 anos, e eu era um bebê recém-nascido. Ele olhou para minha mãe e falou, beleza, vou cuidar de vocês, esse menino é meu filho, eu vou ali, já volto. E ele nunca mais voltou, ele sumiu. Minha mãe, com 16 anos de idade, não tinha nenhum dente na boca mais. Nós morávamos
num bairro chamado Jardim Nova Esperança, aqui em Goiânia, numa ocupação. Um lugar onde foi invadido uma propriedade rural. Ali as pessoas se instalaram e nós morávamos em barraco de lona, barraquinho de madeira, não tinha dignidade humana nenhuma. Então naquele dia tem que nascer uma mulher forte. No dia do nascimento desse menino nasce uma mulher forte. Nasce alguém que tem que se virar ou se virar. Simples assim. Esse menino é registrado então no nome do avô dele, como se eu fosse filho da minha mãe. Perdão, filho da minha mãe não. Irmão da minha mãe. Olha que loucura. Filho do meu avô e da minha avó. Minha mãe, apaixonada por uma outra pessoa, resolve dizer que era filho dessa outra pessoa. Logo eu já tenho 3 pais numa semana de nascimento. Esse outro cara que minha mãe me fez ter relação de filho com ele, de neto com a mãe dele, de sobrinho com as irmãs dele, de primo com os sobrinhos dele, esse cara é brutalmente assassinado aos 7 meses de vida desse menino. Aí, eu já tô falando do meu quarto pai. É quarto pai? Deixa eu ver. O pai biológico, depois meu avô. Perdão, terceiro pai então. Meu terceiro pai. É o que foi assassinado. Esse cara que foi assassinado, eu tinha 7 meses de vida. Quando eu faço 1 ano e 6 meses, a minha mãe... Mesmo assim, meu avô me manteve lá como filho dele. Até 1 ano e 6 meses. Minha mãe, quando eu faço 1 ano e 6 meses, minha mãe vai lá, me busca na casa dos meus avós e fala assim, esse menino vai morar comigo, ele é meu filho. Ele vai morar onde eu moro. E minha mãe me leva para uma cidade do interior de Goiás e me leva para morar exatamente onde ela trabalhava. E minha mãe trabalhava lá naquele lugar onde é reconhecido como a profissão mais antiga da humanidade, da história. E eu sou gerado nesse ambiente, Erivelto, de 1 ano e 6 meses até os 3 anos de idade. Foi nesse lugar que eu fui criado. E eu me lembro de tudo, ou de quase tudo. Minha memória é muito boa. Isso chocava minha mãe em vários momentos. Ela falava, meu Deus, filho, como é que você lembra disso, menino? Você tinha 1 ano e 9 meses, você tinha 2 aninhos de idade. Você lembra dessa cena? Eu lembro até o sabor da mamadeira, do mamazinho que ela fazia para eu tomar. E na tentativa de me fazer dormir. Ainda assim, algumas noites eu acordava e via algumas coisas que por muito tempo ficaram na minha memória. Quando eu faço 3 anos, minha mãe conhece um cliente nesse ambiente de trabalho, esse cliente se apaixona por ela e fala para ela, eu quero tirar você desse lugar e te levar para ter dignidade humana. Ela fala assim, tem um chaveirinho aqui que tem que ir junto, se eu for, que era você. Que era eu mesmo. Ele fala, tá tudo certo, eu vou criar esse menino também. Quando eu faço 4 anos de idade, os 2 se casam, a gente vai morar num lugar mais adequado, com mais dignidade. Porém, eu sou violentado sexualmente por um homem aos 4 anos de idade, vizinho de frente da minha casa. E a minha mãe grávida, de 8 meses, muito tensa com aquela situação, eu saio daquela cena do abuso sexual e chego na calçada da minha casa, meu pai que me criou, ele tá saindo da garagem de carro para ir para academia. Minha mãe olha, meu pai olha para aquela cena e meu pai vai para academia. A minha mãe não. Minha mãe me pega, quer quebrar, quer matar, quer botar fogo na casa do vizinho que fez aquilo comigo. E aquilo foi ficando na minha memória e foi acumulando isso na minha memória. E aí, de repente, tem gente que olha para uma situação como essa hoje e vou te contar uma coisa. Infelizmente, isso é mais comum do que as pessoas que estão chocadas agora me ouvindo. Posso imaginar. E tem gente que olha para essa história e pensa assim, poxa, esse cara tem que estrangular o pai biológico que abandonou, odiar o pai que criou ele, mas que permitiu que essa cena acontecesse, porque no fim das contas é responsabilidade dos pais, sim, uma criança de 4 anos de idade. Não bastasse, quando eu fiz 9 anos, a única festa de aniversário que eu tive na minha vida, na minha infância, a única festa de aniversário que eu tive foi de 8 para 9 anos de idade. No dia da minha festa, dentro da minha casa, na minha festinha de aniversário, eu fui abusado sexualmente de novo, dessa vez por uma mulher. E isso foi gerando um monte de problema na minha vida. Só que chegou uma fase que eu tomei uma decisão. Eu olhei para trás e pensei assim, eu tava cheio de problema e me sentindo limitado por um monte de coisa. E eu olhei para trás e pensei, por quê? Não é onde eu estou, mas é o porquê que eu cheguei aqui. Por que eu tô desse jeito? E aí
um monte de problema com droga, um monte de problema na escola. Eu não precisei ir até nenhuma boca de fumo para experimentar a droga. A droga chegou na minha casa. A droga entrou na minha casa e eu consumi droga a primeira vez dentro da minha casa. Eu não precisei ir para a rua procurar. Eu não precisei estar num grande centro. Eu conheci droga numa cidadezinha muito pequena. Tinha 14 mil habitantes. Mas a droga veio parar dentro da minha casa, na geladeira da minha casa. Eu tinha todos os motivos para ficar preso nisso, para ficar apegado nisso, para justificar fracasso, para justificar um monte de coisa. Eu tomei uma decisão de entender o porquê que isso aconteceu comigo, por que os meus pais permitiram que isso acontecesse com eles, e aí eu fui entender a história de vida deles, eu fui entender onde eles foram gerados, em que ambiente familiar esses caras foram gerados, e por que eles se tornaram essas pessoas, e o quanto isso gerava dor na vida deles. E eu simplesmente olhei num determinado momento e comecei a perdoar um por um, de verdade, com muito amor, e entender que eles também eram vítimas de abusos psicológicos, emocionais, sexuais e outros tipos de abuso que a gente possa imaginar. Entender que eles não fizeram aquilo por vontade, e que, muito pelo contrário, cada experiência dolorosa que eu vivi me fizeram ou me faz ser a pessoa que eu sou hoje. E me gerou em mim essa vontade, essa disposição de ter uma atividade profissional que me recompensa financeiramente muito bem, mas em contrapartida eu posso ajudar muita gente, eu posso servir muitas pessoas, posso mostrar para essas pessoas que é possível. Porque talvez as pessoas vão lá no meu Instagram, olhem e falam, poxa, olha quem é sócio do cara, o editor-chefe da Forbes, poxa, olha quem é sócio desse cara, o publicitário mais premiado da história da publicidade mundial. O cara tem 28 leões de Cannes, olha onde esse cara tá. Olha só, ele e o Ratinho na televisão, fazendo sucesso lá e milhares de pessoas acessando a plataforma dele na internet. Então deixa eu te falar uma coisa. Os grandes líderes empresariais do planeta, os grandes líderes políticos e religiosos da história da humanidade se lascaram pra caramba também na infância. Eles tiveram histórias semelhantes. Isso gerou uma força. O próprio Jesus, ele teve que ir lá na cruz e ser sangrado. Então, assim, se Deus permitiu até que Jesus é verdade. sangrasse um pouquinho, por que a gente não quer sangrar? Exato. E aí tem um monte de gente travada, culpando. Ah, eu sou desse jeito, porque meu pai era, porque meu avô era, meu bisavô Vivendo era. um passado que está escravizando. Está escravizando, meu amigo. Meu passado não me interessa, eu não tô lá não. Eu não tô mais lá. Tem que pensar daqui pra frente. Eu não sou... Ah, mas aí, Thiago, eu fali. Eu fracassei. E aí nós vamos falar de médico. Médico tem muito isso, né? Eu fracassei. Ô, querido, dia 15 de março de 2020, eu tinha 121 funcionários. Eu tinha 121 carteiras de trabalho assinadas. Dia 15 de março. Auge da pandemia. Eu tinha 835 mil reais de folha de pagamento todos os meses. Por que eu tô falando do dia 15 de março? Porque lá onde eu morava, dia 15 de março foi o dia do stop. Fecha tudo. Você quebrou. Eu quebrei. Eu tinha 5 grandes clientes, 2 desses clientes pediram recuperação judicial. Milhões e milhões de reais esses caras nos devem. E tá tudo bem. Ou seja, se eu olhar para a cena, naquela época, o Serasa não fala quem eu sou. O Justiça do Trabalho não fala quem eu sou naquele momento. Eu sei quem eu sou, cara. E é isso que essas pessoas precisam ouvir, Erivelto. Que elas precisam saber quem elas são. Elas precisam saber. E aí você falou ali do sucesso e eu citei ali determinação, persistência, né? Que não é sorte, é acordar cedo e fazer. Cara, é fazer o que precisa ser feito, independente do que aconteceu lá no seu passado. Esquece isso, bora pra frente, vamos fazer acontecer. Essa é a mensagem que eu acho que eu não poderia deixar de compartilhar nesse dia aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, cara. Thiago, mais do que um conteúdo de podcast, eu acho que isso é algo que pode alavancar o pensamento e a atitude de muita gente. Sou extremamente grato por essa oportunidade, por você ter a chance de tirar parte do seu tempo, separar um tempo da sua família para estar aqui, para compartilhar com essa quantidade de gente que a gente espera que possa de alguma maneira se beneficiar disso. O conteúdo desse podcast, ele tem uma linha editorial de buscar legado e mercado, e dentro de um contexto maior, trazer conteúdos e pessoas que possam agregar para o core business
desse mercado de saúde reprodutiva. Você se encaixa perfeitamente dentro dessa linha editorial, mas você entregou muito mais, você foi muito além, trouxe aí um exemplo de vida, de resiliência, de capacidade de superação, que acho que faz todo sentido aqui para o nosso conteúdo. Então, se você gostou desse conteúdo, claro, deixa aqui embaixo, compartilhe, envie esse link para alguém que porventura possa se aproveitar e também se interessar. Se você puder deixar um comentário, seria excelente. Se tiver alguma crítica, a gente aceita. Construtiva de preferência, que você também possa nos ajudar direcionando, ou seja, não a crítica pela crítica. Aproveito para agradecer aqui as empresas que têm nos ajudado a manter esse conteúdo, que é a Amigotec, que é uma plataforma de gestão e ajudar os médicos a se estruturarem financeira, administrativamente. Eu tenho o link aqui. A Criovita, que é um hub de gametas e óvulos, então se você aí tem interesse de conhecer um pouco mais, também está marcado aqui. E a Spectrum, que é uma empresa de equipamentos e insumos nessa área, que também tem apoiado, então tem também aqui a conexão deles. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Tiago, sucesso, muito obrigado pelo seu conteúdo, que foi espetacular, em alguns momentos até arrepiei. Muito obrigado. Vamos lá, e o mercado só está ruim para quem está parado. Vamos movimentar, todo movimento vai gerar algum resultado. Vamos para cima. Muito obrigado, um grande abraço a todos.